Galera, o vídeo de hoje tá sensacional. Confere aqui, já deixa aquele like maneiro e também se inscreve no canal se você não é inscrito. É isso aí, acompanhe e é nóis. Bom galera, nesse vídeo o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ensinar pra vocês como que faz essa cadeira. É uma cadeira reclinável de praia. E vou ensinar uma maneira muito simples. E vou fazer um pouco diferente esse tutorial por causa que às vezes eu ensinava um tutorial e ele ficava passo a passo. E a pessoa acaba fazendo igualzinho, mas ela não acaba tendo a consciência de aprender aqui. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou ensinar como que você faz através de uma ferramenta toda essa cadeira. Então eu vou ensinar por exemplo, um passo e daí você vai lá e vai ter que replicar ele de novo para tentar fazer o restante do que eu vou estar ensinando daquele contexto, certo? Bom, primeiramente aqui, para fazer essa cadeira eu tive que pesquisar na internet mais ou menos as dimensões dela. Então, de altura aqui ela tem 85 centímetros, ela tem de largura 57, comprimento 76, certo? Isso vai ser muito útil para dar uma base. O que eu fiz aqui? Eu adicionei um cubo e coloquei um cubo principal, que é essa medida principal, e esse cubo aí de baixo é o assento, é a altura do assento, que está ali também, ó. A altura do assento 25 centímetros e a largura dele 46. Para ter uma referência, para a gente trabalhar um pouco bacana nisso aí, certo? Bom, feito isso, eu vou vir aqui em Line e eu vou criar uma linha para a gente começar como base. É muito simples, eu coloquei aqui na visão top, que é a de cima, só apertar a tecla T do seu teclado, certo? E essa linha eu vou criando já uma parte aqui da cadeira, que é aquela parte do assento já. E através dessa linha nós vamos fazer as formas dessa cadeira de uma maneira simples, que não precisa ficar modelando, sabe, cilindro por cilindro, etc. Então, vou posicionar aqui mais ou menos de uma forma. Aqui em Rendering, você vai colocar aqui, ó, Enable in Viewport, que daí ele vai fazer um cilindro em volta dessa linha, vai dar um volume já. Olha lá, ó, quer ver? Olha como que ele já... Vou sumir aqui o restante. Pode ver que ele criou um cilindro. A gente pode estar aumentando também esses segmentos dele. Eu vou colocar aqui uns 32. 33 tá bom, para ficar bem redondinho. E eu vou fazer essa parte aqui do encosto da mão, certo? Aqui é a grossura que nós podemos estar mexendo, ó, o thickness. Beleza. Acho que 1.8 é um valor muito bacana para deixar aqui. Isso a gente vai fazendo de olho, entendeu? Talvez não seja a mesma medida ali desse diâmetro desse tubinho, mas a gente vai chegar no próximo. Feito isso, eu vou selecionar esses dois vértices aqui de cima, né? Que eu vou fazer essa curvaturazinha aí, ó, tá vendo? Da cadeira. E é muito fácil fazer isso aí. A gente vai usar uma ferramenta aqui chamada Fillet. Depois que seleciona tudo, né? Ela tá aqui embaixo. Olha lá, é só clicar e arrastar, ele faz essa curvinha. E eu vou fazer aqui mais ou menos onde que é. Eu acho que é desse tamanho mesmo. Olha lá. Igual aqui na imagem. Feito isso, eu vou adicionar dois pontos aqui de vertex utilizando a ferramenta Refine. Eu tenho que deixar eles na mesma linha aqui. O que eu vou fazer? Vou transformá-los aqui em corner. Só clicar com o botão direito do mouse. Vai abrir aquela telinha, você coloca corner. E clicando com o botão de... Primeiro eu vou colocar aqui central, né? Nessa opçãozinha aqui. Que ele deixa o pivot na parte central. Então os dois vértices vai usar esse mesmo pivot. Para a gente poder usar a ferramenta de scale. E o que eu vou fazer? Eu só vou mexer na scale ali para alinhar mais esses pontos, esses vértices que eu tinha criado. Nada muito difícil não. Por quê? O que eu vou fazer? Vou criar essa curva agora para baixo dessa parte do assento aí. Só trazer um pouquinho mais para trás aqui. E agora é só ir levantando aqui as coisas que tem que levantar. Eu vou deixar isso aqui como Bezier Corner. Olha lá. Levantou aqui essa parte. Ele já vai dar uma inclinada. Agora é só ir ajustando. Certo? Olha lá, muito simples. Eu vou dar uma rotacionada aqui. Aqui eu puxo também para baixo. Pronto, não tem muito segredo. Você mesmo pode ir ajustando isso aí
achar mais ou menos, eu acho que é mais ou menos essa posição. Eu vou continuar aqui ajustando só para ficar um pouco melhor. Mas é basicamente isso, galera. Nós vamos utilizar essas lines para criar tudo ali dessa parte de estrutura dessa cadeira. Tudo, basicamente. Certo? Não é muito difícil. Então eu vou continuar aqui fazendo essas lines. Faz a mesma coisa agora com as outras partes da cadeira. E vamos embora. Bom, nessa outra parte aqui, já estou um pouco mais adiantado. Vocês podem ver que eu fiz isso aí basicamente com todas aquelas ferramentas de linha mesmo. Só vou posicionando aqui mais ou menos os vértices e vou fazendo as curvaturas daquele jeito com aquela ferramenta Fillet. Não tem segredo. É exatamente isso aí, pessoal. E agora eu quero ensinar para vocês como que a gente faz aquele ferrinho aqui da frente que tem aqui na cadeira, que ele é meio achatado no começo dele. E ele tem uma curvatura que ele acompanha esse pé dessa cadeira. E vamos lá então, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um cilindro. E esse cilindro, ele está aqui nessa primeira ferramentinha, Geometry. E eu vou colocar aqui numa visão left, esquerda. E a gente só arrasta ele aqui e cria. Pode dar um tamanho para ele de 0,8, que seria 1,6 centímetros de diâmetro, né? Que seria igual às linhas que nós estamos criando, para ele ficar o mesmo tamanho. Posicionou ali mais ou menos. Tira esses segmentos, que é os segmentos que dividem ele ao todo. E aumenta os sides aqui, ó. Vou colocar 36. Beleza. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos convertê-lo em Editable Poly. E vou puxar aqui um pouquinho mais essa parte. Essa aqui acho que tá beleza. Por que nós vamos converter esse aqui em Editable Poly? Porque nós vamos modelar as pontas dele para ele poder ter aquele acabamento redondinho, certo? De seguir aquele tubo do pé. Então, eu criando aqui, selecionando essas linhas do meio, vou dar um Connect, ó, tá vendo? O Connect ele cria essa linha central. Mas vou dar um Ctrl Z aqui porque eu quero duas dessas linhas. Tá vendo? E aqui na parte do meio a gente pode arrastar essas linhas para as extremidades. Então, deixar aqui uns 90 mais ou menos. E eu criei já aqui o finalzinho. Feito isso, agora nós podemos dar um chamfer aqui e aumentar bastante segmentos. Eu coloquei 2 segmentos, certo? 2 a partir do centro. E nós vamos agora amassar isso aí igual que, ó, tá vendo na imagem? Vamos lá. Vou selecionar aqui esses dois. E é interessante que na verdade a gente nem precisa selecionar esses dois, porque a gente pode separar isso aqui no meio. Tá vendo? Vou deixar um segmento aqui só. Vou separar isso aqui no meio e vou deletar essa outra parte, porque depois nós vamos espelhar o que nós já tivemos feitos nesse outro lado. Da espelha não precisa ter 2 trabalhos, entendeu? Já faz um inteiro. E aqui vamos fazer um teste de scale. Eu quero que isso aqui dobre junto de uma forma uniforme, assim, não um negócio meio grotesco. Então eu vim aqui em Soft Selection. Use Soft Selection, a gente diminui aqui esse fall off até mais ou menos ficar azulzinho ali a outra ponta. E olha lá que interessante. Aí essa malha ela vai seguindo de uma forma mais solúvel, mais linear. Tá vendo que é meio levantadinho aqui, é meio amassadinho? A gente levanta também aqui um pouco. E aqui também mais um pouquinho. E agora é só ir amassar aqui. Isso. Feito isso, acho que é dessa maneira mesmo. E agora nós temos que fazer essa curvinha aqui, né? Essa curvinha aqui é um pouco mais chata. Deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho mais pro lado. Aqui eu vou usar um Connect, porque eu quero aumentar os segmentos dessa parte aqui. Vou deixar 0 nessa parte do meio. Vou colocar aqui mais um, 3. 6, vai. 6 linhas pra gente trabalhar aqui. Pra ficar bem redondinho, bem liso. Feito isso, nós vamos ter que usar uma outra forma geométrica, que é um outro cilindro. É só criar ali a parte aqui mais ou menos do meio do negócio aqui, bem central. Não precisa ser tão grande assim, deixa eu ver. Acho que 0,8 já tá bom.
Agora aqui é só posicioná-lo de uma forma que fique interessante para a gente usar ele como referência. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar esses vértices como se fosse em volta desse cilindro aqui. É só ir arrastando 2 de cada vez assim, mais ou menos. E formando essa curvinha aqui. Esse aqui eu vou puxar um pouco mais para lá. E agora uma questão de ajuste. Vou rotacionar agora eles para eles ficarem mais uniformes. Mais certinhos. Esse aqui mais ou menos aqui. Não tem muito segredo, galera. É isso mesmo que é modelagem. É coisa básica, bem simples e fácil de resolver. Feito isso aqui, vou fazer dar uma refinada nessa outra parte. Olha lá, fizemos essa curvaturazinha bacana, né? Que é onde vai esse encaixe aqui ó, da peça, onde tem um parafuso. Bom, feito isso, a gente vai segurar o Shift, mover ele para o lado e vamos copiar. E vamos depois usar a ferramenta Mirror ali em cima e vamos colocar no eixo X. Porque daí ó, fica espelhado. Lembra aquela hora que eu falei que era para a gente dividir? Aí ó, agora nós já temos as duas partes iguais, sem precisar dividir, fazer uma de cada vez. Eu uni essas duas peças dando um attach e usei a ferramenta Weld, que ela solda esses pontos. É uma ferramenta muito interessante. Já guardem aí na memória de vocês, ferramenta Weld. Tá vendo ali? Tem 72 vértices. No final tem que dar 36 para ser certinho a divisão que soldou. Porque daí se tem dois vértices, um solda com o outro, cai pela metade o valor, né? Bom, é isso basicamente. Vou selecionar todo esse elemento aqui e vou dar um alto Mesh Smooth para ele ficar mais arredondinho, galera. Certo? E um alto Smooth no final para fazer esse agrupamento de smooth. Mas vocês podem ver que a ponta aqui dele ficou muito feia, ficou tipo como se fosse uns dentes, né? Ficou meio zoado. Isso acontece por causa que ele fechou de uma forma com as malhas um pouco errada, assim, vamos dizer. Não tem a forma errada, mas a malha ficou fechada de uma forma não bacana, um vértex sobre o outro. Eu vou selecionar apenas esse vértex aqui, segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse ali em cima da face e vou deletar isso aqui fora, porque eu vou criar uma nova parte disso aqui. Fazer o mesmo esquema que esse outro lado. Ou também poderia selecionar dessa forma aqui. E usando o border, essa linhazinha aí, a gente vai segurar o Shift e vai diminuir com a escala. Porque daí você cria um negócio ali e depois dá um collapse. Ele vai fechar essa aqui pra nós, certo? Acho que eu acabei explicando muito rápido, mas é simples, galera. Depois disso eu vou dar um loop em volta dessas linhas e usar a ferramenta Chamfer para ficar um pouquinho mais arredondado esse finalzinho. Só diminuir aqui porque ficou muito grande. Olha lá. Mais ou menos assim. Só para dar um acabamento bacana. Se a pessoa chegar mais próximo da câmera, dessa parte vai ficar interessante. O que nós vamos fazer? Vamos repetir esse mesmo processo para o outro lado. Vou fazer aqui de novo. Selecionar o border. Segura o Shift. Vamos segurar o Shift aqui. E com a ferramenta de Scale. Você pode usar a ferramenta de Scale apertando o R. Que dela já aparece para você. Depois disso, nós selecionar essas linhas em loop. E faz um chamfer. Daí no chamfer agora é só clicar que ele já faz automático. Porque ele salvou a última configuração. E tá feito aquele ferrinho ali que dá sustentação para nossa cadeirinha da frente. O que eu vou fazer agora? Eu vou só posicioná-lo, né? Rotacionar ele aqui, ó. Na visão left. Para ajustar ele de acordo com a peça aqui que nós temos. Olha lá, eu vou encostar ele mais ou menos ali igual como está mostrando na imagem.
Olha lá, feito isso, já está pronta essa parte. Isso era só para vocês entenderem como que vocês iam fazer essa parte amassada do ferrinho. Se quiser ajustar aí na cena de vocês, se acontecer alguma coisa que está fora, é só ir ajustando. Não tem uma medida certa, isso aí vai posicionando de acordo com o olhar de vocês, crítico do que está acontecendo aí na cena. Beleza? Galera, nessa outra parte aqui da cadeira, depois que fizemos aquele negócio do ferrinho, nós vamos colocar aqui esses pinos, né, nas pontas da cadeirinha. Para não ficar aqui um acabamento muito feio, assim, tipo, terminar desse jeito redondo. Para isso é só adicionar um cilindro. Essa ferramenta é cylinder. Não sei se é assim que pronuncia, acho que é em inglês. Deixa o rádio aqui, o radius dele mais ou menos 0,82 centímetros. Certo? Vou posicionar aqui nessa parte de cima. Ele é bem curtinho, né? Como mostra aí na imagem. Diminuir aqui o tamanho dele. Certo? Vocês podem estar copiando essa medida aí também que vai aparecer na tela, né? Tipo, que vocês estão acompanhando junto no vídeo. O que eu vou fazer? Vou selecionar essa face dele, tá vendo? Segurar o Ctrl e com o botão direito ou esquerdo do mouse é só selecionar aqui essa outra linha que ele seleciona tudo de uma vez. E nós vamos dar um chamfer, certo? Lembrando, clicando naquele quadradinho ali do lado, porque ele tem essa curvinha, né? Nesse botãozinho, igual que vocês podem ver aqui na imagem, mas não é tão acentuada assim, ela é mais fechadinha. Aí, ó. Agora é só diminuir um pouco. Eu fiz desse outro lado aqui para ter um acabamento bacana também. E agora é só ir posicionando aqui, ó, no final de cada parte que necessita dessa tampinha. Vou colocar aqui primeiro. E depois, galera, é só ir multiplicando isso aqui, segurando o Shift e movendo para um lado, ele multiplica essa ferramenta e vai posicionando em todos os outros cantinhos aí que tem, todos os outros finais desse ferro, desse tubinho, beleza? Então, galera, agora nós vamos fazer o seguinte, esse detalhezinho aqui, agora nós vamos só ajeitar alguns detalhes que tem na cadeira, por exemplo, esse ferrinho aqui que faz ela dobrada e tem os parafusinhos, essas coisas assim que são bem comum, não vai ser muito difícil de fazer não, certo? Bom, eu vou colocar aqui no 3D Max, só deixa eu dar uma olhada antes mais ou menos para ver como que é, beleza? E eu vou criar aqui um cilindro de referência só para a gente saber mais ou menos como que vai ser a circunferência da parte extrema desse ferrinho, certo? Bom, após isso nós vamos adicionar uma forma geométrica box, certo? E a partir dela nós vamos criando aqui o restante do que tem que fazer. Eu não vou me prender aqui tipo, aos valores aqui dos parâmetros, mas eu vou colocar aqui uma coisa mais ou menos aproximada. Mas também poderia fazer isso aqui de olho só para ver mais ou menos o tamanho certo disso, certo? Pode ver que ela vai até o meio da parte que assenta a cadeira no chão, né? Do pezinho da cadeira. Bom, após ajustar algumas medidas, eu deixei ela aqui mais ou menos para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar bem fininha, porque esse metalzinho aí ele é bem fininho mesmo. Eu vou deixar aqui com 0,08, deve dar uns 8 milímetros isso, né? Ou menos, acho, né? É 8 milímetros. Feito isso, ó, nós vamos selecionar essas linhas aqui de cima. A gente pode usar a ferramenta Ring, que dela seleciona todas essas. E também as de baixo, né? Porque daí nós vamos fazer um chamfer para acompanhar essa parte dessa circunferência aí. Certo? Eu vou até posicionar aqui um pouco mais para cima essa peça. E deixar só as duas. Quer ver? Pronto, agora selecionada. A gente pode dar um chamfer, tá vendo? Aumentar mais os segmentos e ajeitar aqui o ângulo. Lembrando que o chamfer não pode aproximar essas duas linhas que estavam sendo executadas por causa que ele dá aquele defeito ali que apareceu antes, né? Aqui meio que muda o ângulo.
Bom, após esses ajustes, está pronta essa pecinha. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou selecionar essa face e também do outro lado. Vamos segurar o Ctrl e vamos apertar com o botão esquerdo do mouse ali em Line para selecionar só as linhas. E a partir disso aí nós vamos dar um chamfer. Claro, vamos diminuir aqui os segmentos, né? Porque ele estava muito alto por causa da configuração de antes. Mas é uma coisa bem leve mesmo, só com duas linhas aqui. Podemos adicionar até uma terceira linha. Só para essa ponta não ficar tão hard, tão rígida. Dá um efeito bacana depois. Certo? Olha lá, como vocês podem ver. Eu vou até mudar aqui o grupo de smooth dela. Vou selecionar essa aqui e a outra também lá atrás. E vou dar um auto smooth nessa parte aqui. Só para não ficar... Só para dar esse aspecto mais retinho assim, sabe? Vou fazer tudo aparecer novamente. Pra gente agora começar a posicionar de acordo com a cadeira, né? Vou deixar ela aqui um pouco mais pra cima. Agora é uma questão de posicionamento, tá, galera? Não tem muito segredo não. E até também se... parece que tá um pouco pequeno aqui. A gente pode até aumentar esse tamanho dela, sabe? Posicionar um pouco mais pra cá. Multiplicar ela pro outro lado aqui. Que ela faz tipo esse gancho, né, em volta desse tubinho, para fazer depois o encaixe ali no outro tubo. Bom, é isso basicamente. Agora eu só vou continuar aqui criando algumas coisinhas para esses detalhes, né? Não tem nada muito complexo, não tem nada muito complicado agora. E também eu já aproveito aqui nesse vídeo, eu vou criar essa buchinha que vai entre esses dois ferrinhos, que é aquela buchinha branca que tem na cadeira. É bem simples para criar, é aquele mesmo cilindro que nós tínhamos criado. É só aumentar aqui o tamanho dele. E após ele estar convertido em Editable Poly, nós vamos selecionar essas faces externas deles aqui, das pontas, né, das extremidades. Fazer aquele esquema que eu já ensinei para vocês, dar um chamfer. Pode dar um efeito bacana nessa buchinha aí, né? Que é de plástico. Aí, ó, bacana. Redondinha. É isso. Bom, na segunda parte aqui, a gente vai criar agora esse ferrinho que faz o encaixe das alturas. Que vai ser muito... E isso aqui para criar é muito simples também, não é nada complexo. Nós vamos utilizar também as formas de splines aqui, né? Shapes. Opa, só deixa eu desabilitar isso aqui em Viewport. É só criar esse retângulo e posicionar mais ou menos ali entre o ferro de apoio e onde vai a parte de apoiar o braço, certo? Vocês entenderam, é mais ou menos ali entre essas duas partes. Tem a imagem aí também que eu sempre mostro para ter uma referência. E eu vou ajustar isso aqui até chegar num tamanho bacana mais ou menos. Eu vou converter esse retângulo em Editable Spline, porque daí nós podemos editar esses vértices dele e posicionar de uma forma melhor também, correto? E vocês podem notar que ele tem esses pontos verdes aí, que é Bezier Corner, mas nós vamos transformá-lo em Corner para facilitar depois usar essa ferramenta Fillet, porque daí ele consegue fazer essa curvinha de uma forma perfeita. Feita essa curvinha, nós vamos utilizar outros elementos também para fazer esse recorte que tem dentro dessa peça, certo? É só adicionar um outro retângulo, mais ou menos nessa posição. Feito isso, nós vamos convertê-lo em Editable Spline, nós vamos deixar ele em Corner também, mesmo processo daquele outro retângulo. E vamos dar uma curvatura aqui para ele, certo? Para fazer esses encaixes aqui na parte diagonal que tem nessa peça, nós vamos utilizar essa mesma outra pecinha que nós criamos. Apenas vamos rotacionar aqui pode ser em 35 graus mesmo. Deixa eu aumentar. 45 graus, né? Aproximadamente. Só para dar um encaixe bacana. E com essa mesma peça, nós vamos posicionar ela mais ou menos entre aquelas duas junções. E eu vou estar alterando aqui o tamanho também, para chegar num padrão interessante, certo? Depois de a gente fazer isso aí, eu vou usar a ferramenta Refine para adicionar um ponto
em cada uma parte dessas retas da outra peça, mas selecionando aquela que que a gente tinha criado inclinada já. E eu vou deletar o restante só para que nós vamos precisar usar disso, porque depois nós vamos soldá-la a peça original ali que está em paralelo à peça principal, certo? Agora é só ir multiplicando, segurando o Shift, né? Eu vou aumentar aqui o número de cópias. Eu acho que essa medida aqui tá bacana. E agora nós vamos utilizar a ferramenta Refine para criar essa abertura aqui entre esses pontos, certo? Vocês vão ver aqui mais para frente para entender melhor, porque eu vou deletar depois essas linhas que vai sobrar para a gente poder soldar aquelas outras linhas a essa parte da peça. É só selecionar e deletar usando a tecla Delete. Bom, agora nós podemos dar um Attach. E selecionar cada uma delas. Feito isso, no modo de pontos, Vertex, a gente seleciona todas elas. Vamos vir aqui em Weld, que ele vai soldar, mas tem que deixar um valor um pouco mais baixo aqui. Senão, tá vendo que ele solda muito? Deixar aqui 0,010, vamos ver. Aí, ó, 0,1 já funciona. Beleza, tá tudo soldado. Depois que tudo estiver pronto aqui, vamos melhorar também essa curvatura aqui dessas extremidades para não ficar tão rígida assim. Nós podemos usar o fillet para deixar mais suave. Feito isso, eu vou na outra parte da outra ferramenta, vou dar um attach aqui nós criamos agora e pronto, tá feita aqui a nossa peça, certo? O que a gente vai precisar fazer agora é transformá-la num objeto, né? 3D, porque ela está aí no modo linha. Então, ali em Modifier List, a gente vai adicionar um modificador para ela chamado Extrude. E esse Extrude a gente pode deixar bem fininho, colocar aqui um valor baixinho para ela, porque tá vendo que é uma latinha ali, como se fosse um alumínio bem fininho, então não precisa ser tão grosso, certo? Feito isso, a nossa peça aí está pronta já para ser utilizada. E é isso aí, viu como é simples? Bom, agora vem uma parte um pouquinho mais chata de fazer, que é esse tecido da cadeira, certo? Para a gente fazer ele, eu vou adicionar aqui um plane, né? Uma forma primitiva plane, porque vai ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar. Agora vai ser uma questão mais de modelagem mesmo, da gente posicionar os pontos, mas não é nada complicado, vocês vão ver aí no vídeo, que dá para fazer bem simples. Aqui na visão top, né? Tô vendo a cadeira de cima. Eu adiciono um plane mais ou menos até o finalzinho ali onde faz a dobrinha, né? E ele vai até mais ou menos na frente ali da cadeira, antes de terminar aquele pininho que nós tínhamos criado. Nós vamos convertê-lo em Editable Poly. Esse plane, ele não pode ter nenhum segmento. Ele vai ter só os 4 vértices de cada extremidade, né? Como que nós vimos configurado lá no início. Eu vou dividi-lo no meio aqui e deleto a outra parte. Eu vou usar só uma parte porque depois nós vamos fazer o mesmo esquema. A gente vai duplicar ela e espelhar, porque daí já tem uma parte pronta. Feito isso, a gente seleciona as linhas e dá um connect, porque nós vamos criar alguns segmentos para fazer essa curvatura do assento. E com a ferramenta Chamfer, nós podemos criar bastante desses segmentos, como vocês podem ver, e bem curvadinho, bem suave. Certo? Após essa parte, nós temos que criar uma volta aqui nesse tubo para simular se o tecido ele costurado em volta disso. E daí, a gente segurando o Shift, nós vamos movendo aqui, seguindo o segmento desse tubo, certo? Porque no final você vai ver que bacana que vai ficar, porque ele vai dar uma volta, é como se fosse costurado em volta daquele tubo que nós tínhamos criado, vai ficar interessante o efeito. Como vocês podem ver aqui em cima, eu fiz esse esquema já, tá tudo certinho, agora é só ir posicionando para ficar mais suave e não ficar tão rígido. Ó, como vocês podem ver. Eu tenho que fazer essa volta chegar até a outra parte de baixo e como se fosse
emendado ali, entende? Certo. Depois que eu conseguir fazer ele dar a volta ali embaixo, eu vou dar mais um connect aqui nessa parte de cima. Deixar bem nas extremidades aqui essas duas linhas. Certo. Porque agora nós vamos utilizar um modificador lá em Modifier List que ele se chama Shell. O que ele faz? Ele faz tipo como se fosse um extrude, só que para os dois lados da face. E isso é muito interessante porque daí nós queremos aquele volume do tecido para não ser apenas um plane, mas tem uma grossura, uma espessura aquele tecido que tem em volta da cadeira. Agora é só diminuir, né? Colocar um parâmetro aqui bem baixinho. Colocar aqui 0,05. Ficou já um resultado interessante. A gente pode estar convertendo em Editable Poly. Eu vou deletar essas faces aqui de dentro, porque quando nós espelharmos essa outra parte, nós temos que fazer isso aqui, soldar a outro modelo que foi espelhado, certo? Eu usei aqui a ferramenta Nurble para mostrar como que ela ficaria redondinho. Olha lá que interessante. Bom, após isso, agora é bem simples. Depois de chegar uma modelagem aqui bacana, como vocês podem ver, eu vou multiplicar essa outra parte para o outro lado, né, para poder ter isso aqui espelhado já. E nós temos que juntar essas duas peças com a ferramenta Attach. Feito isso, é só usar Scale para aproximar esses vértices e usar a ferramenta Weld para soldar. Bom, e para criar aquela parte que liga o assento ao encosto, que é aquele tecido aqui embaixo, também é bem simples, é só agora ir modelando. Eu vou deixar o vídeo um pouco mais rápido, porque isso não precisa mostrar, né? Vocês já aprenderam mais ou menos como que modela, então vai ser mais rápido fazer isso aqui, certo? Bom, após criar os tecidos e replicar aí para cima como eu mostrei aqui para vocês, eu agora vou criar os parafusinhos que vai ligando cada peça aqui da cadeira, certo? Porque cada partezinha aqui dessa cadeira tem um parafusinho que gruda ela em uma outra peça. E esse parafusinho ele é tão simples que vocês vão achar muito engraçado de fazer, porque eu não necessitava nem de um tutorial. É só criar um cilindro ali na ferramenta de Standard Primitives, né, formas primitivas, padrão, certo? Eu vou convertê-lo depois em Editable Poly, após posicioná-lo aqui. Depois que ele estiver em Editable Poly, é só selecionar a face, usar algumas ferramentas como por exemplo Inset, Bevel, e daí posicionando aqui mais ou menos esse furinho que ele tem, né? Agora eu seleciono as linhas aqui externas, né? Dou um loop e vou usando a ferramenta Chamfer para deixar mais arredondadinho. Eu faço isso aqui também no lado oposto dele, né? Para dar um efeito bacana. Se caso alguém colocar a câmera muito perto, vai ver que aquilo não termina reto, vai terminar chanfrado. E tá aí os parafusinhos. Agora é só ir multiplicando ele para cada lado, né? Que nós temos aqui na nossa cadeira. E posicionando ele certinho em cada ponto específico. Agora isso aqui é como se fosse um bônus que eu vou apresentar para vocês. Porque quanto mais detalhado seu modelo você vai ter uma qualidade maior também nas suas cenas. Você tem aquele modelo que é muito zoado, ou bloco, tem gente que chama de bloco, né? É um modelo, tanto faz. Mas vocês sabem o que eu estou falando, essas formas que representam alguma coisa da realidade. Então, quanto mais realista, melhor. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar como que eu fiz aqueles amassadinhos nas pontas da cadeira, certo? Primeiro, eu seleciono as linhas que eu quero amassar aqui. Eu tiro um pouco algumas que estão mais na extremidade. Uso a ferramenta Soft Selection. E é só ir diminuir um pouco aqui o fall off dela por uma posição bacana, porque não chegue tão longe, né? E aqui nos eixos, a gente só vai posicionando mais ou menos esse amassado para onde nós queremos. E todas as linhas elas começam a modificar, como vocês podem ver. E causa um efeito muito bacana. A gente nem precisava colocar isso aqui, mas você vê como que isso enriquece o modelo, né? Deixa ele um pouco mais realista. E após isso aí eu fiz em todas as dobrinhas que tem na cadeira e causou um efeito muito bacana. Bom, após fazer todas essas dobrinhas, esses amassos que tem em cada quina da cadeira, agora é a hora mais esperada, que é a hora de fazer o material aqui da nossa cadeira, né?
Eu vou começar aqui primeiro, materializando aqui, vamos ver. Vamos começar primeiro aqui na parte dos metais, certo? Vamos criar aqui um material de metal. O que nós podemos fazer é soldar todas essas peças de metais para facilitar depois na hora de fazer o material. Não precisa deixar isso aqui tudo separado, então nós vamos dar um attach, um múltiplo attach aqui, né? E selecionar tudo, certo? Vou desligar aqui o Use Soft Selection, que eu tinha deixado ligado em umas peças, certo? E aí tá todos os nossos aramezinhos aqui da peça da cadeira. Feito isso, eu vou apertar F10 para a gente abrir o setup do render. E vocês podem ver aqui que em renderer eu coloquei aqui o V-Ray, porque nós vamos criar um material para V-Ray. Então deixa aquilo habilitado, senão você não vai conseguir criar seu material de V-Ray, certo? E aqui em Material Editor, você pode estar selecionando ele ou clicando ali em cima ou apertando a tecla M. Eu prefiro a tecla M. Nós vamos vir aqui na aba de V-Ray, V-Ray Material. Eu vou multiplicar aqui para os lados, é só arrastar para um lado para o outro. 3 materiais que nós vamos estar utilizando. O primeiro é o metal, certo? Metal cadeira, vou escrever aqui. A gente posiciona aqui mais ou menos a cor, né, que nós queremos. Deixa aqui um pouco mais escura. Reflect. Eu vou descer lá embaixo, porque eu quero muito reflexo nessa cadeira. Você habilitar aqui esse efeito que aparece atrás, mostra o reflexo que está causando. Metalness, nós podemos deixar aqui bem alto, 0,75. Que ele dá um aspecto de metal. E o Glossness, 0,7. Não tem segredo. Tá aí o nosso material de metal, que é uma forma básica, certo? Você pode tem outras maneiras de fazer um metal mais complexo, mas por enquanto é isso. Vou até deixar um pouquinho mais claro aqui a coloração para parecer mais alumínio. Feito isso, a gente vai selecionar todas as pecinhas também de plástico. Nós vamos criar um material de plástico. E podem ver que eu fiz a mesma coisa com elas. Eu selecionei uma peça e atachei todas as outras. O plástico ele é branco. Vou colocar aqui um pouco de reflexo. Não precisa ser muito igual ao metal. Olha lá, podem ver que eu habilitei esse efeito aqui. Mostra mais ou menos o tanto de reflexo que está batendo. Não é tanto. E o gloss eu vou deixar aqui 0,8. E é basicamente isso. Material de plástico. 0,7 para espalhar mais a luz, né? Após ajustar aqui esse material de plástico, pronto. É só aplicar em cima dela e está feito. Agora nós vamos fazer o tecido. Ele é um pouquinho mais complicado, que nós vamos utilizar alguns mapas, né, procedurais para poder fazer esse tecido. E aqui em Diffuse a gente vai usar um mapa chamado Checker, certo? Ele faz esse xadrezinho aqui. O meu tecido aqui ele já está mapeado, então por isso que está certinho assim. Provavelmente no seu não vai estar, mas não se preocupe que eu vou mostrar depois como que você mapeia isso aqui certinho para ficar os quadradinhos aparecendo desse jeito. E no Checker, na parte verde, nós vamos usar a ferramenta Tiles, que ela cria esses quadradinhos aqui, que nós vamos usá-los como se fosse o tecido trançado, certo? Vou deixar ele habilitado aqui, para mim poder aumentar aqui o tiling dele, né? Deixar bem aumentado aqui. 10 fica bacana. E aqui em Horizon Count, vou deixar 10, porque daí ele vai deixar meio esticadinho assim. E Horizontal Gap, a gente pode deixar 1, porque é a grossura, a espessura desses fiozinhos, para ficar interessante. Beleza. Feito isso, a gente só multiplica ele para a parte de baixo. Deixar aqui com 10 do tiling. A gente multiplica ele para a parte aqui de baixo, como copy. Só que nós vamos modificar apenas agora o horizontal count. Nós vamos deixar 2 e o vertical count nós deixamos 1, certo? Ou deixamos 10. Ali, ó. Viu o efeito que vai causar mais ou menos? Só para dar uma gracinha aqui na hora depois de renderizar. Feito isso, a gente vai copiar aqui esse mapa Diffuse.
Deixa eu selecionar ele aqui. Antes vamos adicionar uma cor, né? Porque é azul essa cadeira. Se nós usar esse mapa Composite, a gente pode fazer igual no Photoshop, criar layers para essa camada aqui. E vamos usar a Color Map para dar uma cor nessa cadeira. Vou colocar aqui um azul mais ou menos escuro, marinho. Se ficar muito escuro, a gente pode deixar aqui como Multiply. A gente pode deixar ele aqui como Multiply, né? Para poder passar a tinta para frente. Eu vou deixar um pouco mais claro aqui porque ficou muito escuro. Após isso, nós vamos dar um copy aqui nesse outro que é o Styles. E vamos colocar ele lá embaixo no mapa de opacidade. Primeiro de bump, para dar uma elevação nessas costuras. E depois, tá vendo aqui o mapa de opacidade? Nós vamos colocar aqui para dar essa transparência entre os vãozinhos. Porque aquele tecido lá da cadeira, não é bem um tecido, né? Deve ser alguma coisa de plástico, mas ele é transparente devido à costura, né? De cada um. E aqui é só ajustar a cor da textura para ficar menos ou mais claro, ou para ficar menos transparente. Eu vou ajustar nos dois aqui, né? Deixar aqui mais ou menos uniforme a medida. A gente também pode estar diminuindo essa opacidade, diminuindo o valor do próprio canal de opacidade lá embaixo. Mas tá feito aqui, certo? Agora é só aplicar nos outros também. Agora eu vou fazer aparecer os outros, o restante. Radial All. Vou selecioná-lo. Vou aplicar também. Para aplicar esse material nos modelos é só clicar lá em Assign to 3D, to Model, eu acho. Eu não lembro o nome. E agora essa parte é interessante. Lembra que eu falei como que mapeava? É só ir lá em Modifier List, o VW Map, e daí você coloca ali o mapping, o estilo de mapa, como box, e daí você pode diminuir ele ou aumentar, certo? Mas lembrando, para você entrar nesse modo de edição dele, que ele tá amarelinho, ó, você tem que dar um clique em cima desse o VW Mapping, senão ele não vai funcionar. Vou fazer a mesma coisa para esses outros. Eu vou copiar o map aqui desse e colar nos outros dois aqui, ó, no Modifier List, certo? Olha lá, eu cliquei em cima do VW Map, posso estar rotacionando, posso estar escalando o tamanho, entendeu? Eu tenho que deixar igual na cadeira aqui de baixo, mais ou menos, da parte de baixo do assento. Bom, feito isso, já está pronto o mapeamento. Não tem mais nada que precisa ser feito aqui. E após isso é só usar essa cadeira para você poder renderizar, fazer alguma coisa assim, sabe? Tipo, colocar nos seus projetos aí, como vocês quiserem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, já lembra de deixar aquele like também. Compartilha para seus amigos que estão aprendendo 3D Studio Max. E também se inscreve no canal se não for inscrito, porque vai ter muito tutorial assim, facinho de aprender, que vai aumentar muito sua capacidade de conseguir fazer suas próprias coisas aqui no 3D Studio Max com qualidade. E é isso, um grande abraço para todos, até a próxima, fui!